Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Explica um pouquinho o que é esse GDPR, o GDPR, né? GDPR é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia e ela vai basicamente assegurar que os dados pessoais, né, das pessoas, os dados pessoais sejam processados de forma transparente, de forma justa, para que não haja, por exemplo, para que grandes empresas não estejam monetizando os teus dados sem que você saiba. Sim. A gente tá no YouTube e no Instagram. O Instagram tá fazendo isso, mas pelo menos agora você sabe. E por que você sabe? Porque os legisladores obrigaram essas empresas a te dar, justamente, te informar sobre isso, né? Então... Em tese, né? Pois... Não, eu sei, mas pode falar. Assim. Em tese, sim. Então, assim, as empresas têm essa obrigação para qualquer coleta de informações de dados pessoais, para qualquer processamento que eles estejam, eles têm que informar as pessoas, eles têm que colocar algumas medidas de segurança em prática, né? Então, isso também em relação... Ele protege os teus dados de forma que... A gente sabe que existem, né, os cyber-attacks, mas, assim, a GDPR, ela veio para fortalecer para que isso não aconteça com tanta frequência, porque existem requisitos que uma pessoa que coleta informações, né, num negócio, elas têm que ter medidas de segurança. É muito fácil hoje em dia você identificar alguém, porque, por exemplo, tem um site que você tira uma foto de uma pessoa, você coloca nesse site e você descobre as redes sociais da pessoa. Sim, já testei esse site, inclusive. Picture Me, né? Alguma coisa Não assim. sei. Não lembro o nome, não, mas é uma doideira, porque você, daqui a pouco, você pode olhar qualquer pessoa na rua, né? Você tá ali com seu Apple Vision Pro, você olha qualquer pessoa na rua, pronto, você já sabe o nome dela, você já sabe tudo que ela fez. Pois é, por isso que acho que um dos desafios hoje dos profissionais de proteção de dados é justamente como navegar com a inteligência artificial. Na Europa, está no momento tramitando uma lei, né, o AI Act, que vai barrar muitas dessas práticas. Então, assim, algumas empresas vão ter dificuldade e provavelmente vão até né, lutar contra a implementação dela, mas a lei está já em fases de aprovação. Então, acredito que esse Big Brother que hoje a gente vê não vai encontrar várias limitações assim para ser utilizado com a inteligência artificial, graças a uma legislação. Mas você gosta de entrar num site e ter que ficar aceitando um monte de coisa lá? Aceitando os cookies? Então, eu sempre rejeito. Então, Eu sempre rejeito. para rejeitar é mais difícil do que... Às vezes você rejeita, o site para de funcionar. É por isso que muitas empresas não estão em acordo com a GDPR, porque não é para ser mais difícil, é para ser igualmente fácil. Então, se eu tenho lá, quando você... Isso é fácil de você identificar. Eu quero saber se essa empresa é GDPR compliant, né? Se obedece a GDPR mesmo. Se no site dela, ela tiver lá o botão aceitar ou rejeitar, já é um bom sinal. Porque ela está justamente preocupada em dar a facilidade das pessoas em rejeitar os cookies, assim como aceitar. Então, é muito da pessoa, assim, do site que eu estou acessando, entendeu? Se eu estou me preocupando realmente em tipo de informações que eles estão coletando. Então, Mas eu acho que diria vai do site. Mas eu vezes... procuro assim, é aquela coisa, se eu trabalho com isso, eu procuro realmente rejeitar. Deixa eu ver para o que ele está coletando as minhas informações, então... mas tem site que você vai rejeitar e aí você tem que desmarcar um monte de coisa, é uma chatice. Mas exatamente, é quando a empresa não está compliant, porque não é para ser assim. Não é para estar já marcado lá para você, entendeu?
o default do site tem que ser off, tem que Sim. ser desligado a Não, coleta. e aí tem isso, né? Claro, isso pode ser até, é besteira, mas não, realmente atrapalhou aí a experiência. A experiência Porque, do... porque eu acho que o Google, o Facebook, essas empresas gigantescas vão continuar coletando suas informações, só que vão colocar lá um contrato gigante dizendo que vão coletar. Você não vai ler de qualquer jeito, né? O usuário normal não vai ler. E aí é isso, entendeu? E a gente tem que viver. Se você não estiver usando o Google, o Facebook hoje, Apple, você não está na sociedade. É como se você tivesse uma pessoa, você fosse uma pessoa de fora da sociedade. Sim. Então, eu acho que isso aí não vai ter muito jeito. Assim, vai continuar igual. Eu entendo o que você fala. Atrapalhar a experiência do usuário é um ponto. Mas eu vejo assim que quando essas empresas colocam contratos longos, né, avisos longos, que fica basicamente impossível de um, né, digamos assim, um ser humano médio entender aquilo ali, não é culpa da GDPR, muito pelo contrário. Um dos requisitos é que esses avisos, né, que a gente chama de privacy notice, que esses avisos sejam claros, transparentes, né, e o mais inteligível possível. Então, não é para estar dessa forma. Segundo, que eu vejo assim, a privacidade, em geral, preocupação por proteger a privacidade das pessoas, você tem que olhar numa visão mais ampla. Porque imagine se não tivesse regras. Sim. Eu acredito que a gente estaria numa situação muito pior, em termos de o quão mais manipulado você seria, em termos de notícias que você tem acesso, produtos que você tem acesso, entendeu? Porque, eu gosto que alguém pode dizer, eu gosto que o Google me sugira os produtos, mas sugerir uma coisa. Agora, imagine se você só tivesse acesso àquilo porque o algoritmo entendesse, não, você só está dentro desse perfil aqui. A gente fez um perfil de você, você só vai ter acesso a isso. Se você for comprar uma coisa diferente, você vai pagar muito mais caro. Você entendeu? Então, esse tipo de manipulação. Isso falando do básico. Sem falar em outros tipos de manipulação de dados que a gente tem, né? Que teve o escândalo da Cambridge Analytica, em que resultados de eleições, né, nos Estados Unidos e no Brexit na Inglaterra, no UK, foi através dos dados do Facebook. Então, assim, às vezes, quando você vê que no teu Facebook você só começa a aparecer só notícias do mesmo tipo, é porque você está dentro de uma bolha de informação. Então, e aí ele pode usar isso para manipular a gente. Exatamente, para te entregar conteúdos de informações falsas, entendeu? E isso aí afeta na tua vida prática. Não, isso com certeza, né? Agora tem uma outra coisa que eu não gosto de GDPR, porque parece que ele protege quem não deveria ser protegido. Eu vou dar um exemplo aqui, aí você vai me entender. Por exemplo, tem um vizinho meu teve o carro quebrado, o vidro do carro quebrado, 2 ou 3 vezes. Mas quando ele vai tentar olhar a câmera do condomínio, não pode. GDPR. Parece que as empresas, eles falam isso, assim, é a resposta básica. Não posso passar essas imagens para você, GDPR. Então, ninguém nunca pode saber o que foi que aconteceu, ou seja, não pegaram ninguém sabe, ninguém resolveu o caso, por quê? Porque GDPR vai mas deixar aí o eu cara te pergunto, se você tivesse com uma fé na porta do condomínio, e aí a sua mulher quisesse ter acesso a essa câmera, você se sentiria confortável em que ela... mostrar. Acredito que não. Então, assim, essa falha que você acabou de citar é uma falha no trabalho da polícia. Porque a polícia, ela tem o poder de solicitar as gravações, de fazer uma investigação, entendeu? Então, a gente como cidadão, a gente não pode estar querendo ter acesso a informações, realmente,
principalmente de uma câmera de vigilância, sem ter autoridade para isso. E é Mas como eu se não fosse posso- querer fazer justiça com as próprias Mas eu mãos. não posso ter uma câmera na minha casa apontando para a rua? Não, tem que aprontar para sua. Existe um parâmetro, um perímetro, na verdade, né, da porta até a calçada, que você tem que cumprir. Você não pode estar Não, fazendo vigilância 24 horas da rua. mas pô, no banco, vai falar isso pro banco, então o banco tem uma câmera na porta do banco. Então, mas o banco, ele tem uma justificativa por trás e Ah, tem um interesse maior. É tipo assim, existem, aí é que a gente entra na justificativa, né? Porque na GDPR a gente tem vários motivos para você estar processando os dados. Então, existe o consentimento, existe uma base legal por trás. Se você tem que cumprir com uma obrigação legal e por isso você está processando os dados. Se você tem um legítimo interesse. No legítimo interesse, existe um teste que tem que ser feito entre os direitos da pessoa e os direitos da empresa, no caso de quem está processando. Então, se numa situação do banco, pelo fato dele ter todo um acervo financeiro de várias pessoas, não, mas isso tá errado. é como se tivesse um E peso o meu maior acervo financeiro? da sua casa. Não, das minhas coisas. Não Tudo tem bem que o banco o mesmo peso que o banco, não. Não, mas é isso. Então é isso. É que o banco tem dinheiro para pagar os advogados e eu não. Então, o GDPR está Eu sendo. não veria dessa forma. O GDPR só está sendo uma vantagem para o banco, porque o banco pode fazer isso. Mas eu acho que a pessoa pode ter uma câmera de segurança em casa, não pode? Não, poder pode, mas é como eu te falei, existe um perímetro mínimo. Não vou saber dizer agora qual é, mas o perímetro máximo, na verdade, né? Que a tua câmera tem que estar apontada. Eu não vou, não é Não para pode espionar as pessoas, né? Não é para espionar as pessoas. Claro, é para se proteger, né? Mas é isso. Eles entendem que se tiver na faixa que é de acesso público, aí você já tá indo além, entendeu? Por isso que existe. E tem que pegar mais só a tua porta, assim. E acho que alguns índices depois. Tá. Não, beleza. E como é que você acha que tá essa diferença entre a segurança de dados e a proteção dos dados na Europa comparado com o Brasil? Então, acho que aqui as autoridades de proteção de dados, elas têm elas aplicam, elas são muito mais ativas, assim, no sentido de que as multas que elas aplicam são maiores, né? É importante lembrar também que a nossa autoridade de dados no Brasil só foi estabelecida, acredito que em 2020. Então, e ainda assim, de 2020, ela teve que publicar regulamentos, né, de como seria a aplicação de multas. Então, demorou um pouco para ela começar a ser mais atuante. E nisso, acaba que as empresas, elas sempre ficam esperando. Bom, se não vai me multar, né, se não está fiscalizando, não vou fazer nada. É muito pensamento, né? Não sei se é do Brasil, um pensamento realmente do ser humano. Se não tá fiscalizando, se eu não tô sentindo no bolso, não vou fazer muita coisa. E aqui não, as autoridades, elas são muito, né, uma coisa que veio desde 2018, a GDPR ela já tem 5 anos aí, então já deu tempo para as autoridades aplicarem grandes multas milionárias, assim, para a Amazon, para o Google, para o Facebook, para a Meta. Isso sem falar pequenas multas, assim, que dependendo do porte da empresa, né? Mas, Sim. assim, elas são muito mais atuantes. E essa lei do Brasil, a Lei Geral de Dados lá do Brasil, ela foi baseada nessa Sim, da Europa. ela tem vários princípios, foi importados da GDPR, né? Vários direitos e obrigações foi muito importado da GDPR, porque elas são, de certa forma, contemporâneas. A GDPR, ela foi promulgada em 2016 e entrou em vigor em 2018, e a nossa foi promulgada em 2018 e entrou em vigor em 2020. Então, era assim, de certa forma, contemporâneas. E aí,
eu acho que o Brasil também, né, verificando que precisa assumir uma posição em que de comércio, mas de comércio exterior, né? É a Sim. questão toda de ver que uma empresa na União Europeia não vai ter tanta dificuldade para se adequar se for uma lei parecida. Então, essa que tem sido a abordagem assim, entre os países. A União Europeia ela foi pioneira na GDPR, e aí muitos países que depois tiveram suas próprias leis, elas, de certa forma, espelham a GDPR, com suas particularidades assim, locais. Eu olhando de fora, eu acho assim que no Brasil a gente tem muito menos cuidado com os dados no geral, porque, por exemplo, primeiro a gente, na hora de uma compra comum, a gente usa dados que aqui seria impensável. Por exemplo, o CPF. Que o número do CPF, para mim, é o número mais importante que a gente tem no Brasil. Sim. Aqui, o PPS, que seria o número equivalente, ninguém te pede. Ninguém te pede. É. O banco, para pedir o PPS, ele faz uma carta, é uma coisa assim, parece que está te pedindo né? Alguma coisa muito específica e tal. E no Brasil, não. CPF, pô, você vai na farmácia comprar um desodorante, me dá seu CPF. Aí é aquilo que você falou, pô, aí tem um hacker, né, um vazamento de dados, alguma coisa, pô, primeira coisa, você com seu CPF, data de nascimento e o nome de alguém, você faz o que você quiser, você faz a festa. Por isso que no Brasil, mesmo trabalhando no banco, eu via muita fraude eletrônica, por exemplo, de compra de cartão de crédito. Porque acho que a gente ainda não tem essa cultura de privacidade, e vem um pouco, pode ser primeiro cultural, pode ser também por questão de legislação, porque antes da GDPR, aqui na União Europeia já existia uma lei, uma diretiva de proteção de dados desde 95. E essa diretiva cabia a cada país, né, criar uma lei interna para se adequar. E aí, por conta disso, que depois eles resolveram fazer a GDPR, para ser uma coisa mais, ter um peso maior, né, uma regulação, então ela tem uma aplicabilidade direta, tem um peso maior. E também uma união, né? Que fica mais fácil também, que centraliza, unifica a abordagem. E no Brasil, não. Tipo, ninguém pensava lá em 95, não estou preocupado com os meus dados. Não existia, né, essa preocupação. Então, existe essa questão que aqui eles estão na frente da gente, no sentido de digitalização, e também cultural. Pode ser que aqui as pessoas sejam mais né, tenham mais cuidado com a sua privacidade, em dividir isso, em compartilhar suas informações. E no Brasil, a gente, na verdade, pelo fato de não ter isso, cada vez mais a gente vai ver cyber attacks. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.